pode pôr seu nome? Lindeza. A senhora vai? Se a senhora não for também. Vamos fechar os olhos? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Creio de que o Senhor já ouviu os nossos louvores, o Senhor sondou os nossos corações. E nós estamos aqui, Senhor, ansiando por ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, nos alimentar o nosso espírito. Santo Deus de Israel, ilumina a mente da minha mãe, ministra, Senhor, os nossos corações, prepara, Senhor, a boa terra dos nossos corações. Não permita, Senhor, de que o diabo roube a semente das nossas vidas, mas que essa semente possa germinar, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos ler o texto de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Vamos ler o versículo 20 e o 27. Josué capítulo 6. Seis, 20. Dá um glória a Deus bem forte, que achou? Aleluia, glória, olha que beleza. 6, 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, em outra versão, cornetas, em outra versão, trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. O muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, tomar a cidade. Versículo 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Qual o lugar onde o Senhor quer levar você? Qual o lugar que Deus quer conduzir a sua vida? Em qual lugar o Senhor quer transportar você, fazer com que você conquiste? Independente de onde for, independente de qual seja a distância, independente do tempo que leve, é importante nós termos consciência que passaremos por obstáculos, enfrentaremos muralhas e estaremos completamente lutando contra impedimentos. É importante nós termos consciência de que as nossas vidas, elas não são feitas de maré mansa, de flores, mas nós temos que ter a plena consciência de que lutas serão enfrentadas para haver conquistas. Porque não há vitória sem luta. Você pode repetir comigo? Não há vitórias sem lutas. Em nome de Jesus. Temos Abraão, irmãos. Abraão está em Ur dos Caldeus. E Deus o chama. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai então Abraão da sua terra com uma só ordem. Simplesmente levante acampamento, reúna a sua família e faça o que eu estou te dizendo. Abraão, irmãos, era completamente idólatra. O seu pai era confeccionador de imagens e esculturas. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas naquele dia, aprove ao Senhor falar com Abraão e chamá-lo para um grande plano, e chamá-lo para um grande projeto.
e chamá-lo para cumprir a vontade de Deus, aleluia. E ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, aleluia. Muitas vezes é importante você deixar o vínculo familiar, o lugar de segurança, para galgar outros lugares e alcançar outros patamares da sua vida. É necessário você sair da zona de conforto para obter as promessas de Deus para a sua vida. Essa já é uma das barreiras, dos obstáculos e da dificuldade que nós enfrentamos: deixar a zona de conforto. Logo em seguida nasce Isaac. Foi outra luta, e eu não vou entrar no mérito. De Isaac, Jacó junto com Esaú. Jacó é irmão de Esaú, gêmeo. De Jacó 12 filhos, 12 tribos. E entre desses 12, os irmãos tinham inveja de um irmão, José. Mas havia um propósito de Deus em toda essa luta que José enfrentava. Era necessário que José fosse levado a um país onde não era do seu conhecimento, a uma cultura totalmente diferente da sua, a um lugar onde ele estava sendo posto à prova a todos os instantes para ser testada a sua fidelidade. Imagine você jogado num poço, desprezado por seus familiares. Depois dali, a sua própria família te vende para um povo estranho como escravo. Lá na praça da cidade, comprado, adquirido por um general. Levado para a casa deste homem, e ali você sempre dando o seu melhor. Passado esse tempo, a mulher do camarada acaba se envolvendo, se apaixonando, e então tenta seduzir José. José vai preso injustamente porque não cedeu à sedução da mulher de Potifar. Irmãos, então ali ele é lançado nas cadeias, 14 anos preso injustamente. É triste, irmãos, você perder 14 anos da sua vida preso em cadeias. Mas em nenhum momento eu vejo na palavra de Deus José reclamando, José murmurando, José se autopenalizando, José se auto-vitimizando, achando que era vítima das circunstâncias. Não, em todo o tempo, assim como em Jó, ele louvava o Senhor e acreditava que o Senhor tinha planos e propósitos para ele, aleluia. Creia em nome de Jesus, independente das circunstâncias que cercam a sua vida, creia em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Essa é a fala de Ramsés II, o Grande. Quando olha, passando por todo o seu país, olha o povo hebreu, descendente de José. Olha o quanto eles cresceram, porque eles foram levados para a terra do Egito num momento de grande fome. Então quando Deus permitiu que José nascesse, que José passasse tudo o que passou, era porque Deus já sabia que ia usá-lo como governador do Egito para providenciar alimento para todos aqueles que precisariam futuramente. Oh, maravilhoso Deus de Israel, eu quero que você abra o seu coração nessa noite, para que você entenda os planos de Deus para mim e para a sua vida, aleluia. Para que você compreenda que antes da fundação do mundo, Deus já tem tudo escrito no livro da vida, aleluia. Não há nada que aconteça nessa terra sem a vontade do Senhor. Deus sabia que Ramsés II ia se levantar para poder escravizar o seu povo. Ele falou isso para Abraão em Gênesis. Deus ouve então o clamor do povo, 430 anos na escravidão. Nasce um menino, Moisés, que significa tirado das águas, porque a filha de Faraó o encontrou num cesto feito de junco, no rio Nilo, e a sua irmã o tempo inteiro o vigiando para protegê-lo,
Porque naquela época que Moisés nasceu, tinha uma sentença de morte para todos os meninos hebreus. Porque era a intenção de Faraó que as meninas que ficassem futuramente casassem com os egípcios e fizesse dos egípcios uma nação forte e poderosa, porque ele via isso no povo hebreu, por isso que ele escravizou. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas vezes as pessoas estão em volta de você, menospreza você, fica pontuando os seus defeitos, porque você simplesmente é melhor do que essa pessoa que fica desprezando você e desfazendo de você. Eu quero que você preste atenção nisso em nome de Jesus. Que você ouça essa palavra em nome de Jesus. Que você creia que você tem sido escolhido por Deus para uma grande obra que Ele tem designado você. Depois das 10 pragas, irmãos, o povo sai do Egito, vai para o Sinai. Chega lá, eles adoram um bezerro de ouro. Onde Deus mandou consagrar, eles acabaram fazendo o bezerro de ouro e adorando. Levou 40 dias, irmãos. Levaria 40 dias para ele chegar na terra prometida. Mas por causa da incredulidade, Deus mandou voltar. E caminharam 40 anos pelo deserto. Um dia para cada ano. Por causa da incredulidade e da murmuração. Muitas vezes eu e você, nós estamos caminhando em voltas, perecendo, sofrendo, porque a gente não tem fé e também porque a gente fica reclamando de tudo. Eu já falei para você e eu vou repetir, pare de reclamar, pare. Quando você reclama, você está louvando o diabo, você não está louvando a Deus, você está dizendo que Deus não é capaz de cuidar de você. Desses 12 espias, irmãos, 2 só ficaram, Josué e Calebe. Os outros todos pereceram no deserto. Há planos de Deus e eles não são frustrados. Deus tinha um plano de levar o povo para a terra que Deus prometeu a Abraão. E esse povo ia chegar nessa terra porque Deus só tem uma palavra. Assim será a palavra do Senhor que sair da boca dele. Ela não voltará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz, prosperará naquilo que Deus emitiu a palavra. Deus falou que você e sua família serão salvos, você e a sua família será salvo. Quando Deus falou para Josué que nenhum parente hebreu iria ficar antes do Jordão, todos iam atravessar o Jordão, todos atravessaram o Jordão. Os planos de Deus não se frustram. E Jó aprendeu isso na pele, no momento da tribulação, da dificuldade. Sei que podes todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados em nome de Jesus. Nada sai do controle de Deus. Talvez você esteja olhando as circunstâncias, as situações, e sente temor em seu coração. Eu digo, aquieta-te no Senhor. Creia no Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas, nada sai fora do controle de Deus, aleluia. Deus ordenou e será cumprido. Nós temos visto isso no livro de Ezequiel, nesses dias que nós temos estudado ele nas quintas-feiras. O Senhor, Ele falou o que ia fazer com o povo, mandou Jeremias avisar, e ninguém escutou, mandou o povo se consertar, ninguém se conscientizou, não houve humilhação, não houve remissão, não houve arrependimento. No entanto, o povo, eles tiveram que pagar o preço. Deus é justo, irmãos, Deus é Deus de justiça. E não adianta a gente querer fugir da justiça de Deus, porque a gente escapa do homem ímpio, a gente escapa do homem malfeitor, a gente escapa da perseguição, a gente escapa da mão do diabo, irmãos, mas da mão de Deus ninguém escapa. Porque agindo o Senhor ninguém impedirá. Muitos são os planos que estão no seu coração. Hoje, primeiro dia do ano, eu acredito que você planejou alguma coisa para esse ano. Eu vou dizer para você, se não estiver no propósito de Deus, não vai se concretizar. Se os seus planos não estiver no propósito de Deus, não vai acontecer.
Provérbios capítulo 19, versículo 21. Não faça planos sem antes consultar o seu Senhor, a não ser que Jesus não seja o Senhor da sua vida. Aí você pode fazer os seus planos à vontade. Agora, se você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, consulte-o. Não faça nada sem antes consultar o Senhor. 40 anos no deserto ainda, por causa da incredulidade, da desobediência, mas Deus proveu tudo. Não faltou nada. Teve alimento, teve abrigo, teve segurança, tinha luz na noite, cobertura durante o dia para proteger do sol. Tinha carne, tinha pão, tinha tudo que eles precisavam. As roupas não gastavam, os sapatos não gastavam. O Jeová Jireh estava em todo momento cuidando do povo. Agora eles chegam perto da terra. Chegamos em Josué. Deus fala com Josué. Josué capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois agora, e passe esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu falei anteriormente, palavra de Deus não volta vazia. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo leve, o Senhor prometeu restaurar Israel. Israel vai ser restaurado para a glória de Deus. Nós vivemos lendo Ezequiel 37, o vale de ossos secos, mas está lá a restauração política e física de Israel está acontecendo. Agora vocês sabiam que eles estão produzindo órgãos artificiais nos laboratórios? Tamanha sabedoria para fazer transplante. Não estão mais dependendo de outras pessoas para morrer, para fazer transplante de qualquer órgão. Eles estão fabricando com o gene humano. Vocês sabem o que tecnologia é essa, irmãos? Para beneficiar as pessoas, porque essa é a sabedoria que Deus dá, a inteligência que Deus dá, para fazer bem ao próximo. Aleluia! Não é um órgão mecânico feito de chips ou coisas do tipo, mas é um órgão realmente parecido, similar a um órgão natural. Tamanha sabedoria que Deus deu para aquele povo, porque ele sim é um povo escolhido, assim como a igreja. Eu quero que você olhe para você e você perceba que você foi escolhido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que Deus tirou você das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele tem planos para você, Ele tem projetos para você. Ele sabe o que Ele quer para você, para a glória do nome dEle, aleluia. Josué começa o seu ministério à beira do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Vocês sabiam que o nome Josué é Yeshua em hebraico? Que no grego é traduzido por Jesus? Isso é só uma curiosidade. O povo que saiu do Egito morreu no deserto. Porque velha natureza não entra na terra nova. Velha natureza não recebe promessa. Velha natureza não contempla a glória de Deus. A Bíblia diz que você tem que ser odre novo para receber vinho novo, aleluia. E ele diz assim: eu vos entrego como havia dito a Moisés, como havia dito a Abraão, Isaque e Jacó. Eu entrego toda essa terra, no lugar onde você colocar a planta dos seus pés. Você sabe porque muitas vezes você não ainda desfruta das bênçãos de Deus para a sua vida? Porque você fica tímido e acha que você não é digno de receber o que Deus te prometeu. Mas eu vou dizer para você que não é da vontade de Deus que as suas bênçãos fiquem na mão dos ímpios. As bênçãos que estão na mão dos ímpios eram para ser suas. Desse modo, o Espírito Santo mostra para nós o que está acontecendo para impedir. Quais são os obstáculos, irmãos? Quais são as muralhas? O que está atrapalhando você chegar na promessa de Deus? O que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus? O que está impedindo e amarrando a sua vida financeira? O que está atrapalhando você ter a saúde que Deus quer que você tenha?
Quais são as dificuldades e barreiras que você tem enfrentado com a sua família? Qual é o problema que você tem tido em não desenvolver a sua vida espiritual como Deus quer? Deus quer que nós tomemos posse de todas as promessas que Ele nos fez. Desperta, ouça o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus, aleluia. Deus quer que nós tomemos posse de todas as coisas que Ele planejou para nós. A palavra do Senhor diz que Ele quer que tenhamos total vitória sobre todas as coisas. Josué 5,13 diz que apareceu um general do exército de Deus para Josué. E então Josué olhou para aquele anjo e disse: você está conosco ou está contra nós? E o anjo disse: nenhum. Quando ele reconheceu que ele tinha visto o próprio Cristo na forma de anjo, ele debruçou o rosto em terra e se curvou. O que eu quero dizer para você nesta noite, que você só vai ver a vitória de Deus na sua vida se você se humilhar diante da potente e poderosa mão de Deus, porque Ele vai te exaltar. Quando a gente se curva diante de Jesus, a gente tem a garantia da vitória. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Josué percebe que é Jesus quando ele ouve uma frase que Moisés também ouviu lá na sarça ardente. Moisés ouviu: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Josué ouve do anjo também, no versículo 15: tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, porque onde Deus está é santo, aleluia. Onde Deus habita é santo, onde Deus mora tem que haver santidade para a glória de Deus Pai. Quando ele sinaliza os sapatos de Josué, ele está dizendo: tire o seu senhorio, tire o domínio da sua vida. Se humilhe diante de mim para que eu possa conduzir a sua vida por caminhos justos e retos que eu tenho escolhido para você. No Oriente, os escravos não usavam sapatos, porque a vida deles não eram deles, eram dos seus senhores. Então, a expressão de tirar os sapatos significa que não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, mais a vontade do Pai. Por isso que você vê aí em muitas religiões as pessoas se andando sem sapato nos lugares. Porque eles estão dizendo, através dessa atitude, que a vida deles não é mais deles, mas é dos seus senhores, dos seus guias. Chegamos diante da muralha, capítulo 6, o que a gente leu. Era uma fortaleza, irmãos. E eu quero que você pense nesse momento, qual é a fortaleza que o inimigo tem trabalhado na sua vida? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Aleluia. Deus mandou destruir tudo em Jericó, porque aquela cidade ofendia a Deus. Havia muita prostituição e sacrifício de criança naquele lugar. Deus não queria nada de lá. Mas Jesus no capítulo 5 de Josué, quando fala com Josué, ele diz: eu tenho entregado Jericó nas suas mãos. E o que eu acho assim digno de louvor e exaltação a Deus é que no capítulo 2, no versículo 9, Raabe já tinha reconhecido essa promessa só de ouvir falar. Olha o que o texto diz: disse aos homens: bem sei que o Senhor vos entregou essa terra. Olha o que aconteceu, Raabe falando: e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque sabia que Deus tinha entregado a terra aos povo de Israel, irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade e a batalha que você tem enfrentado, mas eu quero chamar você para que nessas quintas-feiras a gente ore junto, para a gente poder ver o poder de Deus agindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.